Agora sim. Bom, meus amigos, olha só. Eu já disponibilizei para vocês ali no Google Drive a aula de reposição, que é sobre o agravo interno. Então, vocês, depois dêem uma olhada lá, na pasta de vocês do Google Drive. Só um breve lembrete, né? Quando vocês forem assistir a aula. O agravo interno, ele é um recurso cabível contra decisões do relator. Então, sempre que você estiver diante de uma decisão do relator, o recurso cabível é o agravo interno. Então, ali eu explico que nós temos uma série de situações em que o relator decide sozinho, então ele não tem a necessidade de mandar para o colegiado, ou seja, por exemplo, no Tribunal de Justiça, para o relator não precisa mandar para o revisor, para o vogal, né? No âmbito do STJ, do STF, ele não precisa enviar para os seus colegas de turma, né? Lá no STJ e no STF são divididos em turmas, né? Cada qual com 5, né? No Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, em câmaras, também com 5, né? Então, o artigo 932, e eu explico esse artigo, ele traz ali o rol de poderes do relator para que ele possa decidir sozinho, sem que envie ao colegiado. Porque no sistema recursal, meus amigos, a regra é que o julgamento se dê pelo colegiado. O julgamento deve ser colegiado. Então, por mais de um juiz, né? É claro que no Tribunal de Justiça, no Regional Federal, se chama de desembargadores, né? No âmbito dos tribunais superiores, se chama de ministros. Né? Eu gosto de usar a expressão genérica juiz ou magistrado, né? Que é gênero. Pois bem, então, ali eu explico como que funciona a sistemática do agravo interno e tem uma questão que vai nos ajudar aqui na aula de hoje, que a aula de hoje eu vou entrar, então, nos chamados recursos para o STJ e para o STF. Vamos começar hoje, então, a falar sobre isso. E o agravo interno, então, por vezes e não raro, nós precisamos interpor ele no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, quando a decisão for monocrática. A decisão exclusiva do relator é chamada de decisão monocrática. Então, quando o relator decide sozinho, né, às vezes eu quero ir para o STJ, eu quero ir para o STF, eu discordo daquela decisão, né, então vai te obrigar você a interpor o agravo interno. Por quê? Porque um dos requisitos que nós vamos ver aqui, do recurso especial e do recurso extraordinário, é justamente o esgotamento de instância. O que significa o esgotamento de instância? Significa que no Tribunal de Justiça, no Tribunal Regional Federal, não pode caber nenhum recurso para que eu vá para o STJ, para que eu vá para o STF. Então, isso é o que a gente chama de esgotamento de instância. Então, quando você estiver diante de uma decisão solitária do relator, que é o que a gente chama de monocrática, decisão monocrática, você tem que esgotar, então, a instância. Porque você sabe que dessa decisão do relator cabe o agravo interno, e cabendo o agravo interno, então, você deve, então, interpor, né? Deve fazer a interposição desse recurso. E só do julgamento desse recurso, se aí você perder, né? Se for o caso, for negado provimento, o seu recurso, aí sim você abre o caminho para ir para o STJ ou para o STF. Porque nós vamos ver que o recurso especial, o recurso extraordinário, eles possuem requisitos específicos, próprios. E um deles é justamente o esgotamento de instância. Tá? Então, fica aí o convite, depois assistam a aula sobre o agravo interno. É uma aula curta, que é um recurso bastante tranquilo, né? O cabimento dele, né? Das decisões monocráticas do relator, então sempre que o relator decide sozinho. O difícil ali é você saber quais são os poderes do relator. O que o relator pode, o que o relator não pode, na minha opinião. E isso está no artigo 932 que eu fiz essa análise, então.
tá? Então, deem uma olhada. Só tem uma peculiaridade interessante. Eu disse lá nos embargos de declaração, na aula de embargos de declaração, quando os embargos forem protelatórios, lembra, vai ter uma multa, né? E essa multa pode ser agravada. Aqui também nós temos uma multa, um agravo interno. Porque você está impugnando a decisão do relator. Você vai mandar para o colegiado. Para o colegiado. Então, por exemplo, naquela Câmara lá, né? Tem um relator, um revisor e um vogal. Então, o relator decidiu sozinho. Você está impugnando e enviando, então, a decisão para que o revisor, para que o vogal também decidam. Pois bem, se no julgamento desse agravo interno o revisor e o vogal acompanharem o relator, ou seja, entenderem que o relator tem razão, 3-0, então, né? Você já tinha 1-0 que era do relator. O revisor votou a favor do relator. O vogal também, 3-0. Se deram 3-0 e eles entenderem que o seu recurso é protelatório, você interpôs o agravo interno, o intuito de ganhar tempo, eles vão aplicar para você uma multa de 1 a 5%. E essa multa é condicionante para você interpor qualquer outro recurso. O que significa isso? Se você for multado no agravo interno, por eles entenderem que o seu recurso é protelatório, tem que ficar expresso isso. O recurso é protelatório por causa disso. Então, eles vão aplicar a você uma multa de 1 a 5%, dado os patamares, né? 1 a 5% do valor da causa, sempre, né? E esse recurso, meus amigos, vai ser, então, você vai ter que depositar o valor dessa multa como uma condição para você interpor qualquer outro recurso. Então, cuidado com isso. E essa multa, ela não vai ser exigível de cara se você tiver pela justiça gratuita, ela vai ser exigida de você depois, e também da Fazenda, né? Da Fazenda Pública. Agora, lembra que eu disse? Eu preciso esgotar a instância para ir para o STJ ou para o STF. É um requisito de admissibilidade do RESP, do RE. Neste caso, meu amigo, como eu sou obrigado a esgotar a instância, eu sou obrigado a interpor o agravo interno se a decisão for monocrática do relator, então eles não poderão me multar, né, nesse tipo de situação, tá? Então é sempre bom você deixar claro que a sua intenção é ir para o STJ e para o STF, caso não logre êxito ali no agravo interno. E assim sendo, você chamar a atenção dos desembargadores, porque eles não te multem. O recurso não é protelatório, porque você está interpondo ele justamente para esgotar a instância, para poder pavimentar o seu caminho para ir para o STJ e para o STF. Tá bom? Então, aqui uma explicação mais resumida, mas vejam lá a explicação mais completa, então, que eu já disponibilizei para vocês, tá? Substituição, aquela aula, reposição, né? Aquela aula que eu tive um problema técnico aqui. Não é verdade? Pois bem, então, hoje, nós vamos entrar, então, no estudo do recurso especial. Né? Vamos começar falando do recurso especial. Nós temos vários contextos antes da gente fazer a análise do recurso especial, né? É um recurso, na minha opinião, complexo, bastante complexo. Então, eu peço a máxima atenção aí de vocês no estudo deste recurso. E do recurso extraordinário também para o STF. Tá? São recursos complexos, detalhistas, e os detalhes fazem diferença. Tá bom? Então, eu chamo a atenção de vocês para isso. Eu vou devagar, tá? Eu não vou correr com essa matéria, não.
porque eu acho que ela é fundamental no estudo dos recursos, é o que vai fazer a diferença. A tendência é que as provas da ordem, o exame da ordem, eles cobrem um pouco mais, façam provas mais elaboradas, e cobrar recurso especial é uma forma de você aperfeiçoar a cobrança, justamente por causa da especificidade desses recursos, né? Não é comum cair recurso especial, muito menos recurso extraordinário, no estudo para a Ordem dos Advogados do Brasil, né? Mesmo em concursos, né, para Fazenda Pública, o concurso do Ministério Público, né, em que eles também postulam, defensoria, né, também não é comum, mas tendo em vista o grau de concorrência, né, tem se aumentado de forma significativa nos últimos anos, então eu vejo como uma tendência, né, deles cobrarem esses chamados recursos para os tribunais superiores, até porque eles não são tão trabalhados assim nas universidades, né? Geralmente eles ficam ali no trivial. No trivial seria o quê? Embargo de declaração, agravo de instrumento e apelação, tá? Então, eu pretendo ir além, eu pretendo trabalhar todos os recursos e eu pretendo que vocês dominem, né, a sistemática desses recursos para os tribunais superiores. Então, são recursos com grau de sofisticação muito maior, que vai exigir que você seja detalhista, porque é nos detalhes que eles vão admitir ou inadmitir o seu recurso. E eles ainda criaram um sistema de inteligência artificial, que eles chamam de algoritmos, né? Que tem por propósito fazer um filtro acerca do cabimento desses recursos para o STJ, para o STF. Para o STJ se chama Sócrates, para o STF se chama Victor. Então, são algoritmos criados para fazer a triagem. Por quê? Porque você tem o Brasil inteiro recorrendo para o STJ, o Brasil inteiro recorrendo para o STF. Você imagine o volume de recursos que chegam ali para o STJ, para o STF a todo momento, né? Então, só aí você já vê, né, o desespero que esses tribunais têm em inadmitir os recursos. E quanto menos recursos para eles, melhor, né? Então, vamos aqui a alguns contextos, meus amigos. Recurso para o STF e o STJ. Bom, no capítulo do CPC, eles só vão falar dos três primeiros aqui. O ROC, o recurso ordinário, nós temos o recurso especial e o recurso extraordinário. Eu ainda estou acrescentando os embargos de divergência. Porque os embargos de divergência, eles só são cabíveis dentro do STF e do STJ. Não tem embargo de divergência em um tribunal. Então, temos esses 4 recursos que são próprios para o STJ ou o STF, ou ambos, né? Então, o recurso ordinário e os embargos de divergência são para ambos os tribunais, ambos, vou pôr eles aqui de azul, certo? O recurso especial é só para o STJ e o recurso extraordinário só para o STF. Ok? Pois bem, ainda, o recurso ordinário, o recurso especial e o recurso extraordinário têm assento constitucional. Tem previsão na Constituição Federal. Olha que interessante. Previsão na Constituição Federal. Então, esse é um ponto de amarração extremamente relevante para você mentalizar, né? Lá na aula, quando nós falamos sobre o duplo grau de jurisdição, né? Que eu disse que nós temos recurso com previsão constitucional. Então, percebam aí 3 deles, né? O ordinário, o famoso ROC, que eu vou deixar para analisar no final. Então, assim que eu terminar a análise do recurso especial, análise do recurso extraordinário, aí eu vou falar sobre o ROC, tá? E depois falarei sobre os embargos de divergência, tudo bem? Então, por uma questão metodológica.
e até porque nós temos questões que são importantes eu falar após o estudo do RESP, após o estudo do recurso extraordinário. Então, percebam, a Constituição Federal, no artigo 105, fala da competência do STJ. E a Constituição Federal, no artigo 102, fala da competência do STF. Então, quando você for analisar o artigo 102 da Constituição, a competência do STF, você vai ver que tem competência originária e competência recursal. O cabimento, então, do recurso extraordinário no STF está no 102, inciso 3º. Do ROC, do recurso ordinário constitucional, está no artigo 102, inciso 2º. Está falando também do ROC para o STF. Já o STJ, o RESP está no 105, inciso 3º, da Constituição Federal. Nós vamos até fazer a análise desses artigos todos, né? E o ROC está previsto no 105, inciso 2º do texto nosso constitucional. Então, percebam o tanto que a nossa Constituição é prolixa, o tanto que a nossa Constituição é detalhista. Ela fala até mesmo de cabimento de recursos para os tribunais superiores, né? Minúcias, né? Cabimento de recurso, até hipótese de cabimento, vai falar. Nós já até vamos analisar o que diz o 105, inciso 3º, o 102, inciso 3º, sobre o cabimento desses recursos. Então, cabimento, quando eu vou falar de cabimento, eu não vou falar do CPC. Olha que curioso. Eu vou falar da Constituição. São recursos de índole constitucional, de assento constitucional. O ROC, o RESP e o RE. Né? Então, e essas são as nomenclaturas desses recursos, né? Então, você tem que também se familiarizar com as nomenclaturas dos recursos. Então, o recurso especial, que é o primeiro recurso que nós vamos trabalhar, é o RESP. Recurso extraordinário é o RE, ou REXT, né? É o REXT, né? REXT. Então, tem gente que não gosta de usar essa expressão, REXT, né? O RESP, o recurso especial é RESP mesmo, não tem variação. E o ROC é o recurso ordinário constitucional. Só cuidado que tem o ROC para o STJ e ROC para o STF. Tá? Eu já vou te adiantar aqui, mas nós vamos ter um estudo sobre isso. Para o STJ vai ser quando nós chamamos de denegação de mandado de segurança no TRF e no TJ. Denegação de mandado de segurança. Denegou o mandado de segurança, impetrou o mandado de segurança no TRF, por exemplo. Eles denegaram a segurança. Cabe o ROC para o STJ. Então, não, você impetrou o mandado de segurança no STJ. E foi denegada a segurança no STJ. Aí cabe o ROC pro STF. A gente vê muito ROC no âmbito do HC, né, do habeas corpus. Porque a competência que fala para o julgamento do mandado de segurança no TRF também é competência para julgamento do HC, do habeas corpus. Quando o HC foi impetrado então, no STJ, cabe ROC para o STF. Quando o HC foi impetrado no TRF, no TJ, e for denegado, cabe o ROC para o STJ. É bem específico, muito específico. Né? Como nós estamos falando de processo cível, então o que vai nos interessar não é o HC, é o MS, é o mandado de segurança. Né? E ainda temos uma hipótese muito específica, que eu já falei em outra aula, que é o das causas envolvendo município ou pessoa domiciliada no Brasil contra organização internacional ou Estado estrangeiro. E aí a ação deve ser tramitada na Justiça Federal e da sentença, eu falei na aula de apelação, eu lembro, da sentença cabe o ROC direto para o STJ. Isso está no 109 da Constituição Federal também. Voltaremos a esse assunto. Pois bem, vamos então falar sobre o RESP e o RE, então, nesse nosso primeiro contexto, tá? Uma outra explicação contextual também. Bom, cabimento. Cabimento. As hipóteses de cabimento do RESP e do RE são muito parecidas. Muito parecidas. E o procedimento é idêntico. É idêntico.
tanto do CPC, né, trata, ali no artigo 1026, né, e seguintes, trata do procedimento comum, tanto do RESP e do RE. Né? Só que você sabe que o RESP vai para o STJ e o RE vai para o STF. Essa é a única diferença. Então eu vou trabalhar, nesse primeiro momento, na aula de hoje, a estrutura do RESP. Na aula que vem, estrutura do RE, né, curso ordinário, e depois, procedimento de ambos. Fica uma aula mais racional. Porque se eu fosse pegar o RESP, trabalhar o cabimento dele e procedimento, depois eu teria que ficar redundante, repetitivo, quando eu fosse falar do RE. Né? Então eu vou falar primeiro cabimento de um, cabimento do outro. Depois eu falo do procedimento comum de ambos. E depois do sistema de recursos repetitivos, que é muito importante você dominar. Tá? Então, a distribuição sistemática vai ser dessa forma. Para ficar melhor, para você assimilar e também para ficar algo mais paulatino, né? Não ser algo, jogar aquele mundo de informação de uma vez. Eu quero que a gente vá devagar de propósito aqui, tá bom? Para você melhor assimilar. Então, essa é a divisão metodológica que eu fiz, que vocês vão ter na minha perspectiva, uma assimilação melhor. Pois bem, ainda, outra questão conceitual que você precisa mentalizar. Recursos de estrito direito, né? Bom, é muito importante, então, você mentalizar que o recurso especial e o recurso extraordinário, a função deles não é a solução do conflito de interesses que há entre o autor e o réu. Quando o autor propõe uma ação, ele está ali movido ele tem uma motivação, houve uma lesão a um direito dele, uma ameaça, uma prática de um ilícito, né? Há um conflito ali intersubjetivo entre as partes. Só que os recursos que visam a tutela, a proteção do direito subjetivo das partes, são aqueles recursos que nós já estudamos. Apelação, agravo, né? E embargos de forma reflexa. Aqui, quando você interpõe um recurso especial para o STJ, ou um recurso extraordinário para o STF, a função desses tribunais, esses tribunais não vão averiguar o direito em si, se foi lesado, se não foi, se houve uma ameaça, se não houve. Não é essa a função. Função direta, tutelar o direito da parte. Não é essa a função direta. Isso é uma função indireta. Porque o propósito do RESP é a uniformização do direito federal. Uniformização do direito federal. Da lei federal. E o recurso extraordinário é a uniformização da interpretação da Constituição Federal. Então percebam o que eu estava dizendo mais cedo para vocês. Nós temos 27 tribunais de justiça. São 26 estados mais o DF, Distrito Federal. Então são 27 tribunais. Porque é um tribunal de justiça para cada estado. Então percebam o tamanho do problema. Né? Mais 5 tribunais regionais federais. 5 tribunais regionais federais. A função do RESP, do recurso especial, é uniformizar a interpretação da lei federal incidente na justiça estadual e na justiça federal. Por que eu digo justiça federal e justiça estadual apenas? Porque para a justiça do trabalho nós temos o TST, Tribunal Superior do Trabalho, que tem a função de uniformizar a interpretação da lei trabalhista, da legislação trabalhista. No âmbito eleitoral, nós temos o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, que visa uniformizar a interpretação da lei federal eleitoral. Aliás, todas as leis eleitorais são federais. Ainda, nós temos o STM, o Superior Tribunal Militar, que tem a mesma função do âmbito do direito militar. Pois bem, então, são as justiças especializadas, a militar, a eleitoral e a trabalhista. E eles têm seus tribunais superiores. O STM, o TST e o TSE.
O STJ, meus amigos, é o que nos interessa aqui no estudo do processo civil. Porque a função do STJ é uniformizar a interpretação da lei federal, que é aplicada pela Justiça Estadual e pela Justiça Federal. Esse é o ponto de amarração que você precisa mentalizar. Porque você sabe que existem outros tribunais superiores que têm a mesma função do STJ, só que para as leis específicas, né? Como o TSE e o TST, que vocês tiveram matéria própria aí, né? Direito eleitoral, direito, ou vão ter, né? Se não tiveram, vão ter. Né? Pois bem, olha que interessante. Então, meus amigos, afirma-se ainda que esses tribunais, eles são tribunais que visam a formação de precedentes. Esses tribunais, eles buscam, então, criar um direito uniforme. Um direito que vai valer para o Brasil todo. Porque, perceba, nós temos 18 mil juízes. Um pouco mais. Não? 18 mil juízes. Você pensa, 18 mil pessoas, cada qual com as suas idiosincrasias, cada qual com as suas peculiaridades, com as suas visões, visão ideológica, visão política, visão do direito mesmo, ou não visão, que às vezes é só estudar para passar no concurso, né, depois não sabe mais nada, enfim, né, cada qual aplicando o direito ao seu bel prazer. Você imagina o grau de insegurança jurídica que nós temos. Nós temos, ainda temos. Né? Então, esse código, ele se preocupou bastante com a formação de precedentes vinculantes. Vinculantes. É o que estava dito no artigo 927 do Código de Processo Civil. Então, meus amigos, a formação de precedente vinculante, a busca da uniformização do direito, segundo a doutrina, né? Por exemplo, o Marinoni fala muito disso, o Daniel Metidiero, né? Eles chegam a afirmar que o STJ e o STF são cortes de precedentes. São cortes supremas. Até o STJ. O STF no âmbito constitucional. O STJ no âmbito da lei federal. Da lei federal que vai para a Justiça Estadual e para a Justiça Federal. Né? Então, essas cortes, o STJ e o STF, são cortes de sobreposição. Tem por função, na visão desses autores, uniformizar o direito e criar precedentes. Então, olha que curioso, meus amigos. Né? Esses tribunais, então, o propósito deles é averiguar, então, se o recurso, aquele recurso que chega lá para eles, se houve aquela decisão impugnada, se ela aplicou bem ou mal o direito ao caso concreto. Esse é o grande propósito, né, a princípio. Então, em um primeiro momento, né, esses recursos que vão para o STJ, que vão para o STF, eles só podem questionar o direito em si. Se o direito constitucional foi bem aplicado ou mal aplicado, ou negado vigência, aí nós vamos para o STF via recurso extraordinário. Ou não, a lei federal, se ela foi bem ou mal aplicada, ou negada a vigência, aí nós vamos para o STJ. É isso que eles vão averiguar. Não é? Se o fato aconteceu ou não aconteceu, se foi provado X, Y, Z, isso não é do interesse do STJ, não é do interesse do STF. Nós temos até mecanismos para você questionar isso. Mais para frente eu vou explicar. Porque nós temos normas que versam sobre provas, né? Artigos que falam sobre provas. Então, caso você queira questionar uma questão probatória no STJ, por exemplo, você vai ter que trabalhar o dispositivo. Olha, o artigo tal do código fala da prova pericial, assim, assim, assado. Né? Então, eu vou te explicar como é que se trabalha isso. Né? Mas o fato em si, você não pode pedir rediscussão. Tem que trabalhar o quê? O direito correlato àquele fato. Então, nós trabalhamos aqui no âmbito do STJ e do STF, o direito foi reconhecido nas instâncias ordinárias. Instâncias ordinárias
são aquelas, então, né, que você pode discutir amplamente fatos, provas e direito. E as instâncias ordinárias, então, são a primeira e a segunda. Então, olha que curioso, interessante. No STJ e no STF, você só trabalha o direito que foi reconhecido pelo Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal. O direito que tenha sido reconhecido, a parte fática, perdão, a questão fático-probatória, que tenha sido reconhecida no Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal. Você não pode rediscutir fatos no âmbito destes tribunais superiores. Todo tribunal superior. Tá? Como regra. Pois bem, e por isso que se chama de recurso de estrito direito. São recursos, então, que você está discutindo a boa ou má aplicação do direito em si, ou a negativa de vigência do direito em si. Se houve ou não houve. Esse é o ponto de amarração. Então, mentalize isso. Eu afirmo aqui também que esses recursos eles são de fundamentação vinculada. Por que é fundamentação vinculada? Quando fala em fundamentação vinculada, é uma cognição limitada. Uma cognição restrita. Ou seja, eu não posso debater qualquer coisa. No âmbito da STJ, eu só posso debater questão de direito federal. Trabalhado no acórdão está sendo impugnado, o acordo do TJ, do TRF, falando o seguinte, olha, eles entenderam que o direito a ser aplicado é esse. E vai contra o que diz o código, vai contra o que diz os precedentes do STJ. Enfim, é um debate restrito. Então, por isso que a gente afirma aqui também que é um recurso de fundamentação vinculada. Se eu não posso discutir fatos, se eu não posso discutir provas, e no que tange ao direito, eu só posso discutir um tipo de direito federal numa corte, um direito constitucional em outra corte. Então, é um recurso de uma fundamentação vinculada. Não é fundamentação livre, como é uma apelação. Isso gera um choque muito grande entre os advogados. Porque os advogados estão acostumados a fazer apelações. É comum, é o que eu disse para você na aula de apelação. É um recurso comum. É um recurso padrão, né, o recurso de apelação. Então, os advogados estão acostumados a debater tudo o que aconteceu ali. Né? Discutir amplamente fatos, provas. Né? Eles estão acostumados a isso. Aí chega, vai para o STJ, tem essa restrição, né? Isso gera um mal-estar. Só que o mal-estar vai ser para o advogado, não vai ser para os assessores. Os assessores vão achar lindo isso. Essa falta de técnica de alguns advogados em não obedecerem esses pilares de sustentação do RESP. Né? Então, vai acarretar a inadmissibilidade do recurso. Esse é o grande ponto, né, meus amigos? Então, esses são alguns primórdios aqui, algumas premissas que você precisa mentalizar no estudo desse recurso, tá? Do recurso especial, do recurso extraordinário. Voltando aqui, ó, o RESP e o RE, esse sim, vou pôr aqui de vermelho, ó, são de estrito direito. De estrito direito. Né? O de divergência também, porque o de divergência, a grande questão do divergência, nós temos... Por que ele é chamado de divergência? Né? Ele é chamado de divergência justamente porque nós temos lá o STF e o STJ, eles são divididos em turmas. Então nós temos o conflito, por exemplo, lá no STF está acontecendo muito isso. Primeira turma decidiu de forma divergente da segunda turma. Cada turma tem 5 ministros. Né? Então aí cabe um embargo de divergência para o plenário. Para que o plenário decida, então, qual é a tese que vai preponderar. Se é a tese que foi defendida na primeira turma ou se é a tese que foi defendida na segunda turma. Então, e este recurso de embargo de divergência também só pode ser interpostos por decisões proferidas em recurso extraordinário ou em recurso especial.
Como você já sabe que o recurso especial e o recurso extraordinário são recursos de estrito direito, e os embargos de divergência também só debatem os temas ali tratados no RESP, os temas ali tratados no RE, então se conclui que os embargos de divergência também são recursos de estrito direito. Então, esses pontos de vermelho que eu pus aqui para vocês são recursos de estrito direito. E o ROC não. O ROC ele se assemelha muito mais a uma apelação. Ele é muito mais parecido com a apelação. Tá? Mas eu vou deixar para falar do ROC no final, tá? Para a gente não confundir. Bom, meus amigos, então vamos fazer aqui a análise estrutural, né, do recurso especial, tá? Bom, a hipótese de cabimento, né? Olha que isso aqui é todo o barema, né, que a gente faz nos recursos, né? Então, que são os juízos de admissibilidade, né? Então, aqui eu dividi, repare, em requisitos de admissibilidade genéricos e requisitos de admissibilidade próprios. Genéricos, por que os genéricos? Porque são próprios, são inerentes a qualquer recurso. Todos os recursos a gente faz essa análise, né? Por isso que eu coloquei aqui a expressão genéricos, tá? São requisitos genéricos, porque todos os recursos têm que analisar cabimento, legitimidade, interesse, preparo, tempestividade, regularidade formal. Todos eles, né? Sem exceção, ok? Então, esse é o grande ponto, tá? E os próprios, quando fala em requisitos de admissibilidade próprios, isso aqui é inerente aos recursos de estrito direito. Então, perceba aqui, ó, requisito de admissibilidade própria. Decisão proferida por tribunal, faltou aqui esgotamento de instância. Só um minutinho aqui. Deixa eu crescer aqui. Não é aqui. Por tribunal, bem interessante aqui, esse ponto, esgotamento de instância. Que é extremamente importante também, para você mentalizar. Esgotamento de instância, pré-questionamento. Só tem no RESP e no RE o pré-questionamento, exigência do pré-questionamento, e a vedação de rediscussão fática, que é um entendimento sumular, né, o simulado do STF e do STJ, e no STJ vem na súmula número 7, né, e no STF é a súmula 279. Então, esses aqui são requisitos próprios de admissibilidade, meus amigos, próprios, né? Então, além do cabimento, né, que eu já vou comentar, legitimidade, interesse, preparo, tempestividade, regularidade formal, além destes requisitos, você também tem que analisar esses requisitos próprios de admissibilidade. Então, esse é um ponto de amarração extremamente importante, tá? No cabimento do RESP e do RE, tá? Do recurso extraordinário também, tá? Bom, a hipótese de cabimento do recurso especial. A imensa maioria dos casos, gente, são essa primeira hipótese. Isso aqui está no artigo... Isso aqui é sempre as alíneas, tá? Então, vai ser artigo 105, inciso 3º, colocando aqui, a linha A. A linha A. Depois o outro, o 2 ali, é a linha B, né? Hipótese mais rara. Essa da linha B. E aqui a linha C. Uma hipótese menos rara, mas ela acontece. Pois bem, vamos ver aqui então essa primeira hipótese. Decisão que contrariar ou negar vigência a tratado ou lei federal. Então percebam aqui. É claro que nós estamos falando de um recurso especial, né? O propósito do recurso especial é justamente afirmar a autoridade da lei federal, né?
todos os juízes são vinculados à lei, princípio da legalidade, isso vem lá do Estado liberal, como uma forma de limitar o poder do Estado, ninguém é obrigado a fazer, deixar de fazer, senão é virtude de lei. Né? O Estado de Direito é aquele que prima pelo princípio da legalidade, que é o respeito à legalidade. Então, o grande propósito do recurso especial é justamente fazer com que o STJ averigue naquele recurso que foi interposto, então, averigue se houve aplicação ou não, boa ou má aplicação da lei federal, naquele caso concreto, ou se houve sua negativa de vigência. Não é? Então, esse é o grande ponto de amarração. Aliás, esse é o grande propósito do STJ. É um tribunal que visa uniformizar a interpretação da lei federal. Curiosamente, também se atribuiu ao STJ a atribuição constitucional de averiguar a boa aplicação dos tratados internacionais. Então, se aquela decisão também for uma decisão que negue vigência, né, ou de interpretação divergente ao que é estabelecido em tratados internacionais, né, então há o cabimento também do RESP fundado nisso. Né? Então, é possível que você fundamente o seu recurso especial em negativa de vigência de lei federal, ou contrariedade na interpretação de lei federal, como também com relação aos tratados. Né? Vocês vão estudar em direito internacional que o Brasil, né, a República Federativa do Brasil, tem como chefe de governo, chefe de Estado, o presidente da República. O presidente da República não é só chefe de governo, também é chefe de Estado. E ele pode criar direitos e obrigações do plano internacional para a República Federativa do Brasil. E há todo um processo de incorporação dos tratados. Então, primeiro você tem ali a negociação e a assinatura, depois vai para o Congresso Nacional, e o Congresso Nacional já faz chamado de referendo, né, congressual, ele pode referendar ou não a incorporação daquele tratado, o tratado foi assinado, né, negociado pelo presidente da República, ele pode referendar ou não. Referendando, volta de novo para o presidente da República, e o presidente da República poderá, então, emitir uma carta de ratificação, que é para onde o tratado foi celebrado, né? Vai expedir uma carta de ratificação, com um documento internacional, um ato internacional, em que, se for ratificado aquele tratado, né, e nessa ratificação o presidente da República informa, olha, passou aqui pelo processo de incorporação, o Congresso autorizou houve um referendo congressual, né? Então ele ratifica, expede uma carta de ratificação para o estrangeiro, e já gera responsabilidade internacional com a expedição da carta de ratificação. E depois ele tem que publicar e promulgar esse tratado no âmbito interno por meio de um decreto presidencial. Então, o nosso bloco de legalidade, né, não é apenas as leis e os códigos, leis federais e códigos federais, não apenas, mas também os tratados internacionais, né? Mas como vocês bem sabem, né, temos o parágrafo 3º do artigo 5º, que prevê que se o tratado for de direitos humanos incorporado nesse processo, é lá na fase do referendo congressual, se ele for aprovado em 2 turnos, 3/5 em ambas as casas, ele vai ter um status constitucional. Então aí que está o ponto, meus amigos. Se o tratado for incorporado com status constitucional, aí é a incumbência do STF, porque ele vai integrar o bloco de constitucionalidade. Se ele for incorporado, né, com aprovação congressual por 2 turnos, 3/5 dos integrantes em ambas as casas, que é o status de emenda, então ele vai ser incorporado no ordenamento jurídico com status de emenda constitucional. Aí transfere-se a emenda constitucional, aí vai ser para o STF. Agora, os demais tratados, tratado comercial, tratado de bitributação, né, tratado disso, daquilo, tratado alfandegário, né, enfim, quem vai analisar é o STJ. É o STJ. Tá? Mesmo aqueles tratados de direitos humanos que não têm status constitucional. Só os tratados de direitos humanos com status constitucional, então, seria a incumbência do STF fazer o controle, né? Então, da aplicação da vigência, né, ou não. Então, tem que fazer essa distinção, ok? Então, percebam, não é só a lei federal, mas também os tratados internacionais incorporados na nossa ordem jurídica, ok? Então, são as hipóteses mais comuns de cabimento
do recurso especial, especialmente com relação à lei federal. Né? 90 e tantos por cento dos casos são por negativa de vigência à lei federal, né? Ou contrariedade à interpretação à lei federal. Ok? Esses são a imensa maioria dos casos do cabimento aqui do RESP. Então, é a linha A. Aliás, é a forma mais simples de você interpor o recurso. Porque, já vou comentar aqui a linha C. A linha C, para mim, quem faz isso é meio kamikaze, né? É meio louco. Mas, enfim, vamos lá. Já vou comentar. A outra hipótese, que é a linha B, decisão que julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal. Inverteu aqui, né? Então, ato, né, de governo local, né, contestado em face da lei federal. Né? Então, sempre que tiver diante de uma decisão que julga um ato do governo local contestado em face de lei federal, então, uma disparidade, né, entre o ato do governo local. O governo local pode ser municipal, como pode ser os Estados-membros, tá? Quando faz, então, alusão ao governo local, deve ser entendido como abrangendo tanto o município quanto os Estados-membros, e que vá contra o que está previsto na lei federal. Então, podemos ter, por falar em ato de governo local, nós podemos ter, então, atos de natureza administrativa, atos de natureza normativa, né, que advenham da administração pública, ou que advenham do poder legislativo municipal, do poder legislativo estadual, que sejam, ou até mesmo, né, do judiciário estadual. Né? Então, a questão que se dá aqui é a seguinte, para o cabimento do RESP, eles deram primazia, preponderância a um ato do governo local, em detrimento de uma lei federal. Então, ao invés da lei federal ter primazia, foi dado preponderância ao ato do governo local, né? Então, esse é o grande ponto de amarração para cabimento do RESP, com base neste inciso. Mas percebam, meus amigos, né? Decisão, olha o inciso, a linha A, que a gente acabou de ver, aqui, ó. Decisão que contrariar o negar de vigência a tratado ou a lei federal. Isso aqui é mais abrangente. Na minha opinião, meu amigo, nem precisava dessa linha B. Né? Já está conglobado isso dentro da linha A. Né? Então, se é um ato estadual, se é um ato municipal que teve preponderância sobre uma lei federal, olha, então está negando vigência a uma lei federal. Né? Então, está englobado. Né? Então, na minha opinião, na minha perspectiva, né, eu não vejo sentido a linha B, né, do artigo 105, né, da Constituição. Né? Eu acho que ele é totalmente desnecessário. Mas, enfim, o legislador, né, o constituinte também, eles gostam de ser redundantes, né? Eles gostam de ser repetitivos. Né? Então, me parece que esta é mais uma hipótese de redundância. Bom, e a outra hipótese, que é extremamente perigosa, essa aqui, ó, né, que você tem que tomar muito cuidado, a decisão que der interpretação divergente à norma federal, até aqui tudo bem, até aqui não está nada demais, que lhe atribua outro tribunal. Então, meu amigo, aqui a grande questão é a seguinte, né, você está diante, você tem decisões do Tribunal de Justiça de Minas que tem disparidade de entendimentos, interpretação do mesmo artigo com relação ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que é um tribunal progressista, por exemplo, principalmente na área de família, né? Então, você vai achar vários precedentes ali do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, né, que vão além, são tribunais progressistas que vão dar interpretação totalmente divergente, por exemplo, o Tribunal de São Paulo, né? Mas e aí, qual o problema disso? Esses tribunais de superposição, que é o STF e o STJ, eles existem justamente para uniformizar a interpretação. A questão é que é você que está questionando a decisão. Só que você está questionando a decisão não pelo fundamento na linha A, por negativa de vigência, contrariedade à interpretação da lei. Você está questionando a decisão por divergência de entendimento entre tribunais.
Acontece que o CPC diz, e a jurisprudência do STJ também, diz o seguinte: se você for interpor por este fundamento, você vai ter que fazer uma comparação. Uma comparação. Eu trouxe aqui um slide aqui para a gente analisar, né? Você vai ter que ter uma divergência, então, entre Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça, TJ, TJ, ou TRF, TRF, ou entre Tribunal de Justiça Estadual e Tribunal Regional Federal, né? Tribunal Estadual e Tribunal Federal, ou entre TJ, o TRF e o STJ. Essa é a divergência para efeito de cabimento do RESP, né? Só que aí você vai ter que fazer isso aqui, ó. Uma comparação analítica. Você vai ter um baita de um trabalho de ter que pegar a decisão, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e a decisão do acórdão que você está questionando, né? O acórdão recorrido. E vai ter que colocar que tem trechos ali idênticos. Só que a conclusão foi diversa. A conclusão do TJ do Rio Grande do Sul foi uma, a conclusão do TJ de Minas foi outra. E aí que mora o problema. Se eles acharem, por uma questão formal, que você não fez essa comparação analítica, você não colocou algo idêntico, você colocou algo aproximado. Tá vendo o problema? Né? O problema está na literalidade. Né? Fala trecho idêntico do acordo recorrido, do acordo paradigma. Né? Então, esse é o grande ponto, né, que você vai ter que fazer. Né? Pegar trechos do acordo do TJ, por exemplo, do Rio Grande do Sul, do acordo que você está recorrendo e buscar ali similitude, né? Identidade mesmo. Né? Então, eu acho isso aqui um pouco perigoso, porque eu já vi várias decisões do STJ falando o seguinte: olha, não está igual. Você não colocou as expressões idênticas do tribunal recorrido, do tribunal paradigma, né? Tribunal padrão, né? Então, não está idêntico, então estamos admitindo seu recurso. Né? Então, eles são extremamente sensíveis nisso daqui. Tá? Mas, enfim, às vezes você não tem o que falar sobre a negativa de vigência, né? Você não tem como falar sobre negativa de vigência da lei federal. A única coisa que você tem para falar é sobre contrariedade de interpretação, né? Então, olha, tudo bem, não está errado, né? O famoso não está errado que o Tribunal de Minas decidiu. Mas o Tribunal do Rio Grande do Sul, que pena que eu não estou no Rio Grande do Sul, né? Pena que eu estou em Minas. No Tribunal do Rio Grande do Sul deu uma decisão que eu acho que é mais justa, pelo menos na minha perspectiva, né? Então aí você busca então essa análise comparativa. Então, vou comparar o que o Tribunal de Justiça decidiu e o que o Tribunal de Minas decidiu e vou pedir para o Tribunal, o STJ, né, obviamente, quando ele for uniformizar a sua interpretação, que ele siga, então, o acórdão paradigma. O acórdão paradigma é aquele que eu quero que seja o que prepondere. Né? Então, eu acho que o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é o que acertou, e o tribunal que errou é o nosso aqui, o Tribunal de Minas. Então, eu vou chamar aqui o de acórdão paradigma, o do Rio Grande do Sul. E vou chamar a atenção do STJ, pedir para o STJ, que o STJ aplique, então, nessa divergência de entendimentos, para que o STJ aplique a solução dada pelo Tribunal do Rio Grande do Sul, e não pelo nosso tribunal. Então, é interessante, mas você tem que tomar muito cuidado com essa questão da identidade, né? Tem que ser idêntico, não pode ser algo parecido. Né? Ah, não, aqui ó, era letra de câmbio, né? Lá era cheque. Não achei nada falando de letra de câmbio. Ah, mas letra de câmbio é título de crédito, né? Cheque também é. Mas enfim, vamos colocar. Você corre o risco, meu amigo, ele falar assim, letra de câmbio é totalmente diferente de cheque, meu amigo. Então não cabe esse acórdão paradigma aqui, não. E logo estou inadmitindo seu recurso. É esse o risco que você corre, né? E às vezes você não achar algo idêntico mesmo, mas você achar algo similar,
A ratio decidente, a razão de decidir, às vezes é a mesma, né? Que os fundamentos, às vezes é o mesmo, mas o STJ, às vezes, por uma questão burocrática, né, me permita o trocadilho, eles não admitirem porque não é idêntico, entendeu? É curioso que o sistema de precedentes, né, eles falam da importância da razão de decidir, né, da ratio decidente, que eles chamam dos fundamentos, né, que é a alma do precedente, isso que tem que preponderar. Mas na prática a gente não vê isso, não. Né? Então, às vezes, é uma luta que você tem muito grande para fazer o seguinte: olha, era idêntico. Só que ali era no cheque, aqui é na nota promissória, né? Mas o fundamento era o mesmo. Né? Então, é uma luta muito grande. Então, sinceramente, eu tenho muito zelo quando eu vou pela linha C. E eu tento fugir da linha C a todo momento. Eu tento sempre enquadrar. Eu já fiz vários recursos especiais. Eu tento sempre enquadrar na linha A. Na linha A não tem erro. Não tem erro. Não tem erro. Né? Que você fala, olha, o tribunal entendeu assim. Aí você cita lá o autor fulano, beltrano, cicrano, né? Que acaba dando a mesma. Negou vigência, deu interpretação divergente, né? Só que ao invés de eu ficar comparando tribunais entre si, que aí eu teria que fazer essas observações que eu te falei, de cunho formal, não, eu vou trabalhar na doutrina, no próprio STJ. Isso eu consigo aqui na linha A, tranquilamente. Né? Então, um conselho, meu amigo, minha amiga, vá pela linha A. A linha C é um mar tormentoso. Se você quiser um mar mais calmo, vai pela A. Né? Que olha o que está dito aí, ó. Decisão que contraria a lei federal ou nega vigência a uma lei federal. Então, como você bem sabe, o direito é controvertido. Você sempre vai encontrar um autor, um maluco que vai falar que é outra coisa. É só você estudar um pouco mais, você vai achar algum autor divergente. Né? Então, é, é tranquilo você fundamentar a negativa de vigência, né, a lei federal, com base na linha A. Ok? Então, eu tenho feito isso, né, eu já sou advogado há muitos anos, então eu tenho feito isso e atuo, né, no STJ. E na hora que eu vou contra-razoar, eu desço o cacete, porque ainda mais quando o cara vai nessa área aqui, ó, nessa linha C. A chance do recurso dele ser inadmitido é gigantesca. É gigantesca. Então, mas enfim, tem gente que gosta de fazer cirurgia delicada, né? Enfim, eu prefiro trabalhar com a margem mais de certeza. Né? Pois bem, então esses são os hipóteses de cabimento do RESP, do recurso especial. Tá? Então, quando fala em decisão, essa palavra aqui, decisão, né? Nós estamos falando de decisão do TJ ou do TRF, ok? Decisão do TJ ou do TRF, tá? Mentalize isso. Bom, vamos falar aqui dos demais aspectos rapidamente, né? Legitimidade. É o mesmo que nós já estudamos nos outros recursos. Quem tem legitimidade para recorrer? Recurso especial. Autor, o réu, né? O terceiro interessado também demonstrando interesse na causa, né? Interesse jurídico, né? O famoso recurso terceiro. E o Ministério Público como custos legis, como fiscal da lei. Nós já vimos isso, então não muda aqui. O interesse. Interesse recursal é para aquele que sucumbiu uma decisão proferida pelo TJ ou no TRF. Então, a sucumbência, então, ali se deu. Pode ser total ou parcial, mas no âmbito do TJ, Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Tá? Isso aqui para o RESP. Tá? Porque nós vamos falar aqui, esse aspecto aqui é muito interessante, esse primeiro requisito de admissibilidade própria. Tá? Mas chegaremos lá, agora mesmo. Preparo. O preparo, então você tem que recolher as custas recursais, né, para o STJ. Lembrando, né, se você tiver aquela interposição da multa, né, lá no agravo interno, você tem que recolher ela. Mas, enfim, por causa do esgotamento de distância, né, é bem difícil, né, essa incidência dessa multa.
Pois bem, mas há o preparo, então uma tabela lá do STJ, tem que entrar no STJ, verificar qual é a tabela das custas recursais, né? É bem interessante. Então, o STJ que informa. A tempestividade, né? Isso aqui é o trivial, né? Que vocês já sabem, todos os recursos prazo de 15 dias, exceto embargo de declaração, né? Enfim, então. E a regularidade formal é muito interessante. Vai ficar na terceira aula. Na terceira aula eu vou falar sobre a regularidade formal. Porque lembra que eu disse ainda hoje, eu disse que o procedimento de interposição do RESP, o procedimento de interposição do RE é o mesmo. É o mesmo. Então nós vamos interpor direto no presidente ou vice-presidente do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Então a interposição é direta no tribunal recorrido, só que é na presidência ou na vice-presidência, conforme o regimento interno daquele tribunal. Aqui em Minas é a vice-presidência do Tribunal de Justiça, tá? No TJ. Então, e as razões vão para o STJ, né? Ou se for recurso ordinário, as razões vão para o STF, tá? Então, não se preocupem, na terceira aula sobre isso, né? Daqui 2 aulas, então, nós vamos falar sobre o procedimento de interposição do recurso especial e do recurso extraordinário, tá? Então, não se preocupe, nós vamos falar sobre isso. E, para a gente terminar a nossa abordagem de hoje, né, acerca da parte estrutural do recurso especial, então nós estamos falando dos requisitos de admissibilidade próprios. Bom, como vocês já sabem, o recurso especial, ele tem assento constitucional. O recurso especial está previsto no artigo 105, inciso 3º, como eu acabei de mencionar ali no cabimento. No inciso 3º, as linhas A, B e C, né? O cabimento do recurso especial. Só que lá fala uma coisa muito interessante. Lá fala decisão de única ou última instância proferidas pelo Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal. Então ali, meu amigo, minha amiga, é específico que o cabimento do RESP é só para decisões do Tribunal de Justiça do Tribunal Regional Federal. Parece uma obviedade? E é. Mas por que eu estou falando disso? Eu estou te dizendo isso porque quando eu for falar sobre o RE, recurso extraordinário, que está no artigo 102 da Constituição, o 102 não faz essa restrição sobre decisão proferida sobre Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal. Não há essa restrição. Lá fala decisão de única, no RE, recurso extraordinário, decisão de única ou última instância. Só. E aí você tem o cabimento do recurso extraordinário de qualquer tribunal, inclusive turma recursal. Turma recursal do juizado, turma recursal não é tribunal. É um órgão colegiado que faz, às vezes, de segunda instância do juizado especial, mas ela é composta por juízes de primeira instância mesmo. Juízes que não integram o juizado, integram, por exemplo, as varas comuns. Né? A turma recursal não é um tribunal. É um órgão de revisão do juizado especial. Um órgão que faz a função recursal do juizado especial. É um órgão, mas não é tribunal. Então, o que a gente pode concluir, meu amigo? O 105 da Constituição não permite cabimento de recurso especial de decisão de turma recursal. Porque turma recursal não é tribunal. Agora, se o debate lá na turma recursal, o debate no juizado especial, for um debate constitucional, sim, é possível a interposição de um recurso extraordinário da decisão da turma recursal, você ir direto para o STF. Você interpor um recurso extraordinário para o STF. É perfeitamente possível. Agora, o mesmo não se diz com relação ao RESP. Porque o 105 fala que a decisão tem que ser proferida por tribunal. Isso é um ponto que você precisa mentalizar, meu amigo. Decisão proferida por tribunal. Então, logo, só cabe RESP de decisões
do Tribunal de Justiça, decisão definitiva do Tribunal de Justiça ou do Tribunal Regional Federal. Perfeito? Então, esse é o primeiro ponto que você precisa mentalizar. Ainda, nós já comentamos, né? Nós vamos realçar aqui novamente. Tem que haver, então, o esgotamento de instância. Ou seja, não pode ser possível, cabimento, qualquer recurso dentro do Tribunal de Justiça, dentro do Tribunal Regional Federal. Por isso que eu te disse, naquela explicação preliminar, antes de eu começar a aula aqui do RESP, né, por isso que eu te disse que, se você estiver diante de uma decisão do relator, e você quiser ir para o STJ, você vê que a decisão do relator, ela negou vigência, né, a uma lei federal, por exemplo. Né? Então, você fala, ó, aqui no TJ não vai rolar, né? Aqui não vai dar certo, não vou conseguir. Então, eu vou ter que ir para o STJ. Né? Mas espera aí, foi decisão monocrática do relator. Eu vou ter que entrar com agravo interno. Porque é o recurso cabível da decisão do relator. Para esgotar a instância. Esse é o grande ponto. Eu preciso esgotar a instância lá no Tribunal de Justiça, por exemplo, no Tribunal Regional Federal, para só então abrir o caminho para o RESP. Então, enquanto for possível você interpor um recurso aqui na segunda instância, você deve interpor. Por isso que eu disse que não pode haver a multa, né? Esse recurso não vai ser protelatório nunca, porque eu estou esgotando a instância. Eu sou obrigado a esgotar a instância para eu ir para o STJ. Então é por isso que não pode haver aquela imposição daquela multa por recurso protelatório. Né? Bom, ainda, né, nós temos a necessidade do pré-questionamento. O que é o pré-questionamento? Pré-questionamento é o prévio questionamento, prévio debate da questão constitucional ou da questão legal, né, ou seja, que tem havido debate sobre a interpretação daquela lei, o debate sobre a interpretação da Constituição Federal, né? Então, no âmbito das instâncias ordinárias, ou seja, no âmbito do TJ, no âmbito do TRF. Né? É um pressuposto recursal interessante, que ele não decorre de ato da parte. Não é ato da parte, é ato do juízo. Do juízo ter enfrentado aquela questão. Né? Tanto é, né, então, é uma exigência de que a matéria alegada tenha sido previamente decidida. Decidida, ou seja, não basta a alegação em primeira, né, ou segunda instância, mas sim a efetiva manifestação acerca da interpretação daquela lei no âmbito do Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal. Esse é o grande ponto. Tem que ter a efetiva manifestação. E se não houver o enfrentamento, né, esse é o grande ponto, se o tribunal se recusa a se manifestar, às vezes você alegou a violação da lei federal, você alegou a negativa de vigência, e se o tribunal se nega a enfrentar, né, então, ele se nega a se manifestar sobre a interpretação daquela lei, então, a princípio, não está preenchido esse requisito do pré-questionamento. Né? O que, na etimologia, né, seria um contrassenso. Né, que dá a entender de que o pré-questionamento seria um prévio debate. Debate entre quem? Entre as partes. Né? Então, porque induz um raciocínio, né, o pré-questionamento, um raciocínio de que a decisão tenha sido questionada pelas partes. Né? Então, como a decisão ela tem que ter sido, o debate tem que ter sido dentro da decisão, o ideal seria que se a gente falasse não de pré-questionamento, mas de pré-decisão. Questão que tem que ter sido não pré-questionada, pré-decidida. Pré-decidida. Né? Pois bem, esse é o novo entendimento, né, com base no CPC de 2015. A súmula 211 do STJ, né, ela falava que o pré-questionamento tinha que ser expresso.
E é claro, meus amigos, que é bastante comum que haja omissões, né? Que nós estejamos diante de omissões, né? No acórdão, né? Por um ponto que tenha sido suscitado pelas partes, não tenha sido enfrentado, né? Pelo Tribunal de Justiça, ou Tribunal Regional Federal. E aí, você já sabe que sempre que houver omissão, é possível que você interponha embargos de declaração. E aqui os embargos de declaração, eles vão ter uma função muito interessante. Muito interessante. É o que a gente chama de embargos de declaração com efeito de pré-questionamento. Ou embargos de declaração pré-questionadores. Porque você sabe que a decisão tem que ser pré-decidida. Ou seja, tem que estar introjetado na decisão aquele debate legal, aquele debate sobre a interpretação da lei. E se não tiver, eu não preenchi o requisito do pré-questionamento, então não vou conseguir ir para o STJ. Eu preciso fazer com que aquele Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, que ele debata aquela lei. Que aquilo conste do acordo. Como que eu vou fazer isso? Oponha embargo de declaração com efeito de pré-questionamento. Nos embargos, você vai falar, olha, houve uma omissão com relação ao debate da lei tal. Você pede para suprir aquela omissão. Se mesmo assim, né? Se mesmo assim o acordo permanecer omisso, ou seja, mesmo você opondo embargo de declaração, ainda assim não houve o debate sobre a interpretação da lei, o artigo 1025 do Código de Processo Civil fala que haverá o chamado pré-questionamento ficto, pré-questionamento fictício. Ou seja, o pré-questionamento não aconteceu, mas que para a lei vai ter como se tivesse acontecido. O que é o ficto? Você vai falar a palavra ficto, fictício, é algo que não aconteceu, mas que para a lei é como se tivesse acontecido. Então, olha que interessante. O sistema previu, no 2025, tudo bem, foi um ônus ali, falando, olha, a decisão tem que, o pré-questionamento tem que se dar dentro da decisão. O prévio debate da questão federal tem que se dar dentro da decisão recorrida. Se não tiver acontecido isso, então oponha embargo de declaração com efeito para questionamento, para pedir para o tribunal se manifestar sobre aquele ponto. Se mesmo assim o tribunal permaneceu omisso, você não se preocupe, não precisa embargar de novo. Não precisa entrar com embargo dos embargos. Ou então interpor um RESP, né? Falando que eles apontando negativa de vigência ao dispositivo que fala dos embargos, né? Então, poderia acontecer isso também. Que os embargos estão regulados no 1021, né? 1021? Acho que é. Não me lembro. Então, o 1021 é do agravo interno, né? Então, tem um dispositivo, esqueci, deu branco agora, que fala do cabimento dos embargos de declaração, né? Pois bem, então, se você interpôs embargo de declaração e mesmo assim permaneceu omisso, então negou vigência aos embargos. Né? Então, você poderia interpor, às vezes, um RESP para falar que eles estão negando vigência ao dispositivo do CPC que versa sobre os embargos de declaração. Antigamente tinha que fazer isso. Né? Então, agora não. Agora é o seguinte, eu estou debatendo uma questão sobre juros, uma questão sobre direito civil. Né? Aquela decisão, apesar de eu ter alegado, de eu ter debatido, não constou no acordo. Não foi, o acordo não ignorou, por exemplo. Né? Aí eu fui lá e opus embargo de declaração, com efeito de pré-questionamento, para que ele se manifestasse sobre aquela questão. Mesmo assim, permaneceu omisso. O que eu vou fazer? Não preciso fazer mais nada. A questão vai ser tida como debatida. Por isso que chama de pré-questionamento ficto. Ficto. Eu tenho que ter o trabalho de, pelo menos, embargar. A provocar o tribunal, vou falar para o tribunal se manifestar. Se o tribunal se manifestou ou não, meu amigo, esse é o ponto. O tribunal se manifestou ou não, não é problema seu mais. A questão vai ser tida como pré-questionada. Pré-questionada. Então, você vai ter preenchido, então, esse requisito do
questionamento. Aí você vai poder ir, de fato, para o STJ, falando, olha, a despeito, apesar de ter embargado a declaração acerca do necessário pronunciamento acerca da matéria tal, mesmo assim eles permaneceram omissos, né? Aliás, vai te dar força para mostrar o desdém que o tribunal às vezes tem, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, o desdém que eles têm por a boa aplicação da lei. Te dá força até, né? Então, eu acho muito curioso, né? Muito interessante essa ideia do pré-questionamento ficto, né? Então, foi até uma facilidade que deram para nós, os recorrentes, né? Para falar o seguinte, olha, você deve embargar, né? Se o tribunal se manifestar ou não, aí já não é mais problema seu. Você fez a sua parte. Já houve o prévio debate. Você suscitou o prévio debate. Então aí agora já é um problema do Tribunal de Justiça. Aliás, mais um problema. Que além deles não negarem vigência, por exemplo, ou contrariedade à lei federal, eles ainda se recusam a introjetar isso na sua própria decisão, né? Então, ou seja, eles estão ignorando duas vezes. Olha que interessante. Por isso que eu disse que vai te dar força no seu recurso especial, né? Eles estão a negativa de vigência é justamente ignorar que a lei existe, né? Enfim, é bem interessante. E para a gente terminar, meus amigos, isso aqui nós já falamos, né? Quando eu estava explicando o recurso estrito direito, né? Então, o recurso estrito direito, meus amigos, cadê? Vamos aqui colocar tudo na cor laranja, né? O recurso estrito direito. Então, é justamente porque o debate é sobre a boa ou má aplicação do direito federal, da lei federal, ou do tratado internacional sem status constitucional, né? Como nós vimos. Pois bem, esse é o grande ponto do cabimento do RESP. Não se admite no RESP a discussão de fatos, a discussão de provas, a reavaliação de fatos ou provas. Isso é vedado no âmbito do RESP, do RE. Do RE também, né? Então, temos até a súmula 7, que fala, olha, para simples reexame de fatos, é mais ou menos assim a redação, falando de cabeça. Para simples reexame de fatos, não admite o recurso especial. Só que o STJ, ele adora se contrariar. Ele adora ir contra seus próprios precedentes. Apesar de se falar, então, que é proibida a rediscussão fática, lembra que eu disse que você tem que trabalhar a repercussão jurídica dos fatos reconhecidos pelo TJ. A repercussão jurídica dos fatos reconhecidos pelo Tribunal Regional Federal. É isso que você vai trabalhar. Você vai dizer o seguinte, olha, lá no TJ reconheceu isso e isso. Por exemplo, reconheceu que houve uma união estável. Só que o tribunal, né, não assegurou todos os direitos ao companheiro, à companheira. Apenas alguns direitos. Negando vigência ao dispositivo lá que fala do direito de família. Né? Fala lá dos direitos do companheiro, do companheiro. Né? Impede igualdade, né? Com o cônjuge. Então, imagina, tenha sido seletivo. Né? Então, negou vigência, por exemplo, ao dispositivo lá do 1500 alguma coisa, 1600 alguma coisa do Código Civil que fala de direito de família. Né? Então, você vai pegar os fatos que foram reconhecidos e trabalhar a repercussão jurídica disso. Qual a repercussão jurídica desses fatos? É isso que você vai fazer. Tá? Agora, se a testemunha mentiu ou não mentiu, se aquele fato foi bem ou mal valorado, se o fato aconteceu ou não aconteceu, esquece. Isso está proibido, né, no âmbito do STJ, do RESP e do RE. Tá? Então, esse é o ponto de amarração que você precisa mentalizar. Mas como eu acabei de dizer, o STJ adora se contrariar. E eu trouxe aqui algumas situações em que é possível. Olha que curioso, meu amigo. Possibilidade de interposição do RESP, né? E rediscussão de fatos. Se o valor for exorbitante, olha que curioso, ou se o valor for ínfimo. Então, o STJ tem precedentes admitindo a rediscussão de fatos com relação a dano moral. Se o dano moral, o valor do dano moral é muito baixo, o valor do dano moral é muito alto. Exorbitante, né? Ou ínfimo, né? Honorários advocatícios. Tem muito, né? Muito debate sobre isso. E as trentes, são as multas, né? A multa por tempo de atraso, né? Multa periódica, né? Que é fixada ali para fazer valer uma obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa,
né? Então, é para medida coercitiva patrimonial, né? Para dar valor para a efetividade das decisões judiciais, os juízes, na fixação de tutelas provisórias, né? Tutela antecipada, tutela cautelar, eles fixam as trentes, especialmente obrigações de fazer ou de não fazer, né? Ou para entrega de coisa. Então, é muito comum. Às vezes, essas astrentes têm valor ínfimo, às vezes, essas astrentes têm valor exorbitante. Então, nós temos o STJ, nesses 3 casos, dano moral, honorários advocatícios e astrentes, o STJ admite, olha que curioso, a rediscussão fática. Então, nesses 3 assuntos, meus amigos, essa proibição aqui não incide, ó, vedação de rediscussão fática, não vai incidir. Então, o que eu te recomendo? Você abre um tópico, falar o seguinte, olha, a despeito da súmula número 7, que proíbe a rediscussão fática, né? O STJ possui precedentes que admite a reavaliação, a reanálise acerca das astrentes, acerca dos honorários, acerca do dano moral, perfeito? Para que a sua tese, para que o seu recurso não seja inadmitido, meu amigo. Esse é o grande ponto de amarração que você precisa deixar claro, tá? O óbvio tem que ser dito nesses recursos, tá? Então, se você estiver diante de uma exceção, como esse dano moral, que é uma ação bastante simples, bastante comum, né? Você quer rediscutir no STJ, abre sempre um tópico falando, olha, eu coloco todos esses requisitos no meu recurso. Cabimento, eu falo qual é a hipótese de cabimento, eu falo decisão contrariou a lei federal número tal, eu falo qual é a lei e qual é o artigo. Eu deixo expresso. Legitimidade, olha, o recorrente é o autor na ação, ou o réu na ação. Né? Interesse, eu falo onde que eu sucumbi. Né? Preparo, acompanho o presente recurso, né, a taxa recursal, né? Ou então eu falo, não, está para justiça gratuita. Né? Tempestividade, eu falo quando a decisão foi publicada, qual que é o prazo final, eu sempre informo. Regularidade formal, isso aqui é desnecessário. Né? E aí eu abro depois tópicos específicos, para falando, olha, a decisão foi proferida pelo Tribunal de Justiça, né? Houve esgotamento de instância, porque a decisão foi tomada pelo colegiado, né? E não cabe mais nenhum outro recurso, né? Houve o pré-questionamento, que a decisão foi introjetada, por exemplo, no acordo, a decisão foi debatida no acordo, como se verifica, coloca às vezes até trecho do acordo para demonstrar o pré-questionamento, né? E a despeito da rediscussão fática, né? Eu ponho lá, abro um tópico, falo, olha, não se desconhece que a súmula 7 veda a rediscussão fática, né? A reanálise de provas e fatos, né? Não se desconhece. Contudo, aí eu cito o precedente, depois se quiserem eu passo para vocês os precedentes, o STJ admite a reavaliação do dano moral, ou dos honorários, ou das trens, conforme o caso. Né? Então, eu sempre deixo claro isso. É muito importante você fazer isso. Tá? Então, fica a dica aí, meus amigos. Ok? Então, essa é a primeira análise, é uma análise estrutural do RESP, que nós fizemos, tá? Especialmente aqui nós batemos muito sobre a admissibilidade, que é esse esquema aqui, né? E, então, na aula que vem, eu vou falar sobre o recurso extraordinário, essa mesma análise, tá? Só que, obviamente, voltada, né, para o recurso extraordinário, com a especificidade do recurso extraordinário. No recurso extraordinário, eu vou ter um requisito a mais aqui, que é a repercussão geral, tá? Atentem-se a isso, tá? Então, além desses 4 aqui, não vão ter mais um, né, que eu... e não vão ter isso aqui do tribunal, né, não vão ter, isso aqui não tem, eu já expliquei aqui hoje, né, lá é decisão em única última instância, então não importa qual seja, qualquer segunda instância, né, mesmo turma recursal. Então, na aula que vem, então, eu vou falar sobre essa parte estrutural do recurso extraordinário. E aí, na outra aula, eu vou falar sobre o procedimento, como que vai funcionar, como que é a interposição, chegando lá no STJ, chegando lá no STF, o que vai acontecer. É isso que eu vou explicar para vocês. Depois eu vou falar também do sistema do recurso repetitivo. O RESP repetitivo, o recurso extraordinário repetitivo. Ok? Falaremos sobre isso, então, nas aulas seguintes. Então, por hoje, era isso.